Você já pensou em voltar a estudar? Gostaria de criar alguma coisa que realmente refletisse o seu ponto de vista? Ou gostaria ainda de incluir mais pesquisa na sua rotina de design? Se você respondeu que sim para a maior parte dessas perguntas, como eu já fiz, talvez você já tenha cogitado fazer um mestrado em design. Mas o processo seletivo, toda a burocracia da academia pode te deixar desanimado, né? Mas se eu te disser que esse sonho está mais próximo do que você imagina? Meu nome é Fernanda, eu sou designer de produto e eu estou concluindo meu mestrado acadêmico em design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E nesse vídeo eu quero compartilhar os 3 principais motivos que me fizeram escolher o mestrado acadêmico e já consigo responder de cara aqui para você que, para mim, o mestrado valeu muito a pena. A princípio eu não faria uma carreira acadêmica, eu não pensei em fazer um mestrado acadêmico pensando na carreira de professor e de pesquisador. Eu atuo numa empresa como um designer de produto e eu consigo colher os frutos da pesquisa e da formação acadêmica no meu dia a dia de trabalho. Óbvio que não é tão acionável assim, mas para mim valeu muito a pena. E talvez se você se identificar com um desses 3 motivos, pode ser que o mestrado acadêmico vale a pena para você também. A minha primeira razão para escolher fazer um mestrado acadêmico era ter uma formação mais formal no design. Eu sou formada em jornalismo e atuei no mercado da comunicação por alguns anos, antes de migrar para o design. E eu adorava trabalhar como assessora de imprensa, mas eu decidi que queria algo mais, queria algo diferente. E surgiu para mim uma oportunidade de trabalhar na área de atendimento ao cliente de um produto digital. E eu me apaixonei pela área de produto. E sim, eu migrei para a área de produto através do atendimento ao cliente. Na época, o mestrado não era uma opção. Eu fiz cursos livres, me voluntariei para trabalhar numa startup, como designer de produto, e acabei fazendo essa transição de área, de carreira. Eu senti, mesmo já trabalhando como UX na época, que foi o meu primeiro emprego, alguns processos seletivos sempre me questionavam sobre como eu aprendi design, qual era a minha base, já que eu não tinha sido formada nessa área especificamente. Então, esse fantasma da base do design sempre me rondou e isso acabou contribuindo para que eu pensasse em fazer um mestrado acadêmico. Hoje, eu também vejo como o mestrado me ajudou a sustentar um caminho mais robusto de carreiras, né? Principalmente na carreira de especialista, dando consultorias, fazendo mentorias. O mestrado acaba trazendo uma bagagem não só de conhecimento, mas também de aprendizado para que eu pudesse ocupar esses lugares. O que também nos leva ao segundo motivo, que está um pouco conectado com essa questão da presença ou da validação de onde eu virei designer, que é parar de questionar minhas próprias habilidades, a boa e velha síndrome do impostor. Mesmo atuando como designer de produto em uma empresa relativamente conhecida e grande no mercado, no início da minha carreira, eu sempre me perguntei, será que eu sou designer porque eu trabalho nessa empresa e sou boa fazendo o que eu faço nessa empresa? Ou será que eu sou designer de verdade? E aí o processo seletivo, a ideia do mestrado me fizeram entender que talvez fosse um caminho para eu responder essas perguntas. Não foi o mestrado que me fez entender se eu era boa ou não, se eu era designer ou não. Isso foi a terapia. Mas o mestrado me ajudou a me apaixonar ainda mais pela área do design. Então, pesquisando o tema que eu pesquiso, explorando metodologias de pesquisa, a própria pesquisa mesmo, me fizeram entender que eu gosto dessa área. É mais sobre eu realmente redescobrir a minha paixão pelo design depois que eu fiz esse processo. Também está conectada à terceira razão, acreditar que o design tem o potencial de mudar o mundo. Pode parecer um pouco brega e até bem ambicioso, mas eu acreditava muito que o design tinha esse potencial de melhorar a vida das pessoas, criando coisas que pudessem mudar a realidade dessas pessoas. No meu projeto de pesquisa, o termo impacto do design estava no título. Eu queria pesquisar e trabalhar com algo que eu realmente acreditasse, que eu visse que realmente entrega valor para as pessoas, um valor básico. Foi então que os meus pais me apresentaram o filme Padman, que fala sobre um recém-casado que decide fabricar absorventes higiênicos porque a esposa dele se afastava dele durante a menstruação por um processo cultural, estigmatizado e até mesmo de falta de recursos. E aquele filme
abriu minha mente. Eu vi aquilo e eu entendi o potencial que um produto tem de unir pessoas, de melhorar a qualidade de vida de alguém. E eu queria pesquisar sobre aquilo, eu queria entender melhor sobre aquilo, principalmente na área da menstruação. E assim foi que surgiu o meu tema de pesquisa. A minha pergunta inicial do meu projeto de pesquisa era: qual o impacto do design como metodologia quando aplicada para resolver problemas sociais, como o da pobreza menstrual? E é muito gostoso ver essa pergunta agora e perceber o quanto que a pesquisa e eu amadurecemos depois de todo o processo do mestrado. Alguns aprendizados que eu tive foram sobre causalidade e correlação, por exemplo, que está implícito nessa pergunta. Eu aprendi que mais do que um método, o design ele é um processo que envolve muito o porquê também, e não só o como. Eu aprendi que o design industrial, aquele que faz o produto mesmo, ele é parte e não um todo. Eu aprendi sobre a perspectiva do design decolonial e de gênero do design. Mas o mais importante, eu aprendi que o design não muda o mundo de ninguém. O design, ele olha para esses mundos, ele olha para essas vivências e ele cria coisas a partir dessas vivências. Isso é o mais importante. Essa visão de super-herói que eu tinha e que alguns têm ainda sobre o design, ela é uma perspectiva limitada. E eu sinto que esses limites eles se romperam com o mestrado. Quando você cria algo a partir de alguma coisa. Essa realidade ela não pode ser alterada simplesmente pela ideia de que o design tem a forma correta de fazer alguma coisa. Eu aprendi principalmente que a gente precisa respeitar a vivência, as crenças das pessoas quando a gente vai projetar alguma coisa. E principalmente se elas forem usar isso, elas têm que estar no centro. As pessoas que vão usar precisam estar no centro. O que muito comumente no design menstrual não é o caso. A gente tem várias questões que a gente precisa revisar para dizer que o design menstrual realmente coloca a pessoa no centro de tudo. Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena fazer um mestrado em design em 2024? Como eu falei no início do vídeo, para mim valeu muito a pena. Será que para você vale a pena fazer um mestrado acadêmico em design em 2024? Se o seu objetivo é ter uma base teórica mais robusta, se você quer incluir mais pesquisas na sua vida e se você tem um tema que você gostaria muito de pesquisar ou de criar algo a partir disso, talvez eu diga que sim. Obviamente, o mestrado ele requer tempo, ele requer dedicação, é muita leitura, é profundo, mas que vale muito a pena. Agora, se o seu objetivo é mais profissional, é mais olhar para ferramenta, para técnica, para esses programas que a gente usa no dia a dia de design, talvez o mestrado não seja exatamente a melhor opção. Tem algumas especializações, cursos livres, em que podem trazer mais conhecimento nessa área para você. Mas eu acho que uma dica que eu poderia compartilhar para você que está começando agora a olhar para esse tema, ou se você já está olhando há algum tempo, será que você tem uma pergunta que você queira responder sobre o design? Se você tem uma pergunta central, o mestrado ele é o caminho para você responder perguntas. É menos sobre técnica, é menos sobre criar coisas e mais sobre responder uma pergunta específica ou algumas perguntas específicas. E tem uma coisa também, existe uma questão no mestrado acadêmico que afasta o mestrado do mundo profissional. Eu fiz o mestrado trabalhando durante 40 horas numa empresa normalmente, e por ter tido algumas estratégias de cursar disciplinas de uma maneira mais espaçada, eu consegui fazer uma disciplina por semestre e eu consegui trabalhar normalmente. Óbvio, eu dei sorte um pouco, porque boa parte das disciplinas estavam online na época que eu fiz a inscrição. Mas é possível. É possível. Não é fácil, exige um pouco de foco, mas é possível. Alguns outros vídeos aqui no YouTube também me ajudaram a responder a pergunta se eu queria realmente fazer um mestrado. Eu vou deixar aqui linkado na descrição desse vídeo os vídeos que eu assisti na época, que me ajudaram a entender se era aquilo pra mim ou não, mas nenhum deles falava sobre design especificamente. Então eu senti vontade de realmente criar alguma coisa que pudesse falar especificamente do design. E nos próximos vídeos eu quero compartilhar um pouquinho do processo seletivo em si, como eu estudei para esse processo seletivo e alguns aprendizados que eu tive no caminho.
Obrigada por ter ficado até o final aqui do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos de criatividade e design. Até a próxima!